Olá, minha gente, tudo tranquilo, tudo certinho? Vamos falar sobre uma razão especial. Nós sabemos que a razão é a comparação, né? É o quociente entre dois números, entre duas grandezas. Nós temos uma razão. E uma razão muito especial é a chamada escala. Deixa eu colocar aqui para vocês. A escala é uma razão especial. Nós sabemos que escala é simplesmente o quociente entre a medida de um desenho e a medida real. Ou seja, a escala expressa em quantas vezes você aumentou ou diminuiu determinada medida. Por exemplo, eu digo que a escala de um mapa, deixa eu pegar outra cor aqui, a escala de um mapa, ela é 1 para 10.000. Então, isso quer dizer que eu peguei a medida real, dividi em quantas partes? Em 10.000, para obter a medida do desenho. Beleza? Ou, ainda temos um outro exemplo, é ao contrário, né? Quando a escala ela aumenta, beleza? Você tem simplesmente que a medida real é bem menor do que a medida do desenho. Agora, observa essa questão. Ele fala sobre a escala gráfica, né, de um mapa, né? A escala gráfica em um mapa é de 1 para 25.000. O que isso significa? Significa que eu peguei a medida real, a medida de uma estrada, a medida entre duas cidades, e dividi em quantas partes? 250.000 partes. Beleza? Foi essa a minha divisão. E quando eu dividi, quanto foi que eu encontrei para a medida do meu desenho? 5 centímetros. Beleza? Então, observa, eu tenho a escala de 1 para 25.000 e tenho que a medida do desenho é de 5 centímetros. Opa, centímetros, isso. E aí ele pergunta, qual a distância real entre essas duas cidades? Então, eu tenho basicamente isso aqui, ó. A distância real entre as cidades A e B, sabendo que no desenho a medida é de apenas 5 centímetros. Aí a gente vem para a definição. Quem é a escala? Escala sempre é a medida do desenho dividido pela medida real. Quanto foi a escala que ele te deu? Qual foi a escala que ele te deu? 1 para 25.000. Beleza? De 1 para 25.000, a medida do desenho. Qual foi a medida do desenho? 5. Qual a medida real? Não sei. E aí? Eu agora tenho a comparação entre duas razões. Eu tenho uma proporção. Posso utilizar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu vou ter que R vai ser igual à medida real, vai ser igual a 5 vezes 25.000. Aí fica simples, né? 5 vezes 25 dá 125, e tu só precisa acrescentar os 3 zerinhos. Só que essa medida aqui está em centímetros. Por que em centímetros? Porque é a medida do desenho. Beleza? Mas ele te pediu. Aliás, se tu olhar as alternativas estão tudo em metros. Então agora eu vou ter que transformar centímetros para
metros. Lembre-se que na escala você tem o metro como medida fundamental, você divide em 10 partes, você tem o decímetro, você divide em 100 partes, você tem o centímetro. Você divide em 1000 partes, você tem o milímetro. Beleza? Então, se eu estou em centímetros, quero chegar em metros, eu vou andar quantas casas? Uma, duas. Então, ó, uma, duas. A vírgula vem para aqui. Então, na realidade, vamos apagar isso aqui. A medida real também pode ser expressa como 1.250 metros. Beleza? Então, ó, 1.250 metros, alternativa letra B de bola. Tranquilos? Então, observa, escala é uma razão especial. Nesta questão, ele te deu a escala, te deu a medida do desenho e te pediu a medida real. O que ele poderia ter feito também ao contrário. Ter dado a medida real e te pedido a medida do desenho. Ok? Cheiro no coração, fique com Deus e até a próxima.